Olá, tudo bem? Graça e paz. Meu nome é André Pimentel, eu sou do canal da Graça Pura. Muita gente tem me perguntado, André, afinal de contas, o que o seu canal fala? Do que? Qual o assunto? Assuntos bíblicos. E qual a nossa proposta? É que você pense nos assuntos bíblicos da maneira mais adequada possível, com muita qualidade, aos textos da Bíblia e sem a interferência humana. Aqui apresentamos os textos, apresentamos o contexto, apresentamos os originais em que foram escritos e obedecemos, acima de tudo, a tradição bíblica. Aí vem uma dúvida bastante interessante. Se os pensamentos, que são as doutrinas cristãs, são todas retiradas da mesma Bíblia, por que existem tantas diferenças entre elas? Não é verdade? Então, há dois tipos que eu classifiquei aqui, há dois tipos de se entender e pensar Bíblia. Existe o que obedece à tradição humana e existe aquele que obedece à tradição bíblica, e eu vou explicar para você. Por exemplo, eu entendo, biblicamente falando, que não existem demônios como seres espirituais caídos. Eu entendo que demônios são pensamentos e existem pensamentos bons e pensamentos maus. Há demônios bons e demônios maus. E isso eu encontro aonde? Na Bíblia. E eu respondo pela Bíblia e não pela tradição, ou mesmo por experiências pessoais que cada um já teve na vida, né? É a Bíblia nua e crua. Por outro lado, do cristianismo tradicional, dentro da mesma Bíblia, prega que demônios são seres caídos, anjos caídos, que vivem atormentando a vida dos seres humanos, juntamente com o diabo. Eles lutam para levar as pessoas ao inferno. Eles levam em consideração a Bíblia, porém com experiências sobrenaturais humanas. Então, o que muda é a forma de se entender a Bíblia. E existem, conforme eu falei, duas formas que, dependendo dela, você vai acreditar em demônios como seres espirituais ou demônios como pensamentos. Eu vou te explicar. A primeira é a maneira mais fácil, é aquela que evoluiu com o tempo e adaptou os textos bíblicos aos pensamentos do contexto cultural atual do homem dentro de seu tempo. Essa é a usada pelo cristianismo tradicional do sistema religioso, que eu classifico como os dois maiores grupos, né, que são os católicos e protestantes. E cada um desses grupos eles estão subdivididos em seus grupos. Por isso que você vê as igrejas de hoje com posições diferentes, porque obedecem a tradições humanas. Há igrejas, por exemplo, que creem que existem pessoas que foram boas e as canonizam quando morrem, né? E essa pessoa que foi boazinha passa a ser intercessora dos homens juntos a Deus. E esses são os santos conhecidos pela Igreja Católica. E já é diferente da Igreja Protestante, que não tem esse costume humano e não bíblico, ok? E dentro dos grupos católicos existem divisões na forma de culto. Há os marianos, há os paulinos, há os carismáticos, todos eles com formas diferentes de enxergar a doutrina, que é bíblica, tá entendendo? E dentro do grupo protestante também existem as suas divisões, as suas diferenças. Só trocam os nomes, porém são formas diferentes de enxergar as doutrinas dentro da Bíblia, que é a mesma. E isso vai mudando de acordo com a evolução do ser humano. Tanto que esse sistema, volta e meia, se reúne para quê? Para que em seus concílios eles ajeitam os textos bíblicos à realidade do homem atual. E hoje muitas igrejas que já estão fazendo a sua própria Bíblia, hoje você vê que isso é uma realidade. Para quê? Para que caiba dentro da sua interpretação pessoal, ou seja, cada líder tem uma interpretação da mesma Bíblia. Esse é o primeiro grupo, eles interpretam a Bíblia de acordo com as conveniências do tempo e do homem. Por isso que eu chamo de quê? De tradição humana. E hoje as doutrinas desse sistema religioso seguem a tradição humana e passam por cima da cultura bíblica. Por isso que existem problemas sérios de questionamentos. O próprio texto questiona as doutrinas deles. E estes questionamentos é o próprio texto bíblico. Eu chamo de espinha na garganta do cristianismo tradicional.
quando um versículo confronta as suas doutrinas. E digo a vocês que não são poucos, são muitos textos que viraram espinha na garganta deles por causa dessa atualização. E o segundo grupo que eu falei, uma segunda forma de interpretação, que é, pelo meu ver, o mais difícil, que é a interpretação do jeito que ela é e do jeito que ela foi escrita. Essa forma é uma forma mais difícil, por quê? Porque foge da interpretação tradicional. Logo você terá um sistema religioso e de pessoas que foram doutrinadas por elas há séculos que não aceitarão essa forma de pensar. E essa forma de interpretar é aquela que procura dentro da Bíblia soluções o que ela mesma quer informar, sem interferência do pensamento do homem atual ou do contexto que ele vive nos dias de hoje. É o mesmo que entender aquilo que o autor quis informar quando ele escreveu o livro e o impacto que ele teria nas pessoas que forem ler naqueles dias. Nós precisamos entender isso. Um exemplo que eu vou te dar. O que os discípulos de Jesus de Nazaré entenderam ao ouvir o sermão do Monte das Oliveiras, no qual ele anuncia a sua vinda? Eu não posso esquecer disto. Eu tenho que pensar sobre isto. Porque eles foram escritos ou para aqueles que estavam ouvindo Jesus naqueles dias, se eu não entender sob essa perspectiva dos discípulos, a minha interpretação poderá ter falhas. Então, o que eu preciso fazer para entender? Preciso entender de cultura bíblica, e a cultura bíblica é a judaica. E não posso entender pela ideia do homem moderno sobre ela. Então esse é o primeiro ponto, entender a Bíblia pela Bíblia. E o segundo ponto, entender a cultura em que aqueles homens estavam inseridos, entender o tempo na história, ou seja, o que eles estavam atravessando, precisa entender das línguas originais que foram escritas, entender o contexto e ter uma boa interpretação de texto. E isso resolverá os desafios de se entender a Bíblia dentro do campo bíblico. Então essa é a proposta desse canal, te mostrar a Bíblia pela própria Bíblia. Encarar seus textos, os mais complicados, mostrando respostas dentro dela mesma. E é um desafio pensar assim. Por quê? Porque foge do padrão convencional do cristianismo tradicional. Por isso que aquilo que você vai ouvir aqui te fará uma nova pessoa. Porque você vai pensar Bíblia da maneira mais adequada, com mais qualidade e inteligência, do que simplesmente seguir um sistema religioso viciado e contrário às escrituras, e eles já fazem isso há 2000 anos atrás. Bom, sejam bem-vindos. Esse é o canal da Graça Pura.